Olá, olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de magnetismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje é dia 1º de agosto de 2020 e todos os primeiros sábados do mês nós temos oferecido o nosso curso de magnetismo. Para aqueles que ainda não conhecem o nosso curso, está na nossa playlist do nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, todas as aulas que já foram dadas e outras também lá na nossa playlist, as nossas palestras, os nossos cursos, o estudo do Evangelho. Então é um prazer para aqueles que queiram participar, entrem lá, conheçam o nosso material. E nós vamos dar início ao nosso curso fazendo uma preparação espiritual com o livro A Mensagem do Dia, pelo Espírito Sheila e o médium Cleiton Levi. A mensagem é a número 23. O título da página é Acalma-te. E a benfeitora Sheila vem dizendo: evita a cólera. A irritação agrava a enfermidade, desequilibra a mente, afeta o espírito negativamente. Nos momentos de contrariedade, entrega-te à prece e faze o melhor ao teu alcance. Se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te vê e te conduzirá por mãos intangíveis a solução adequada. Sheila nos ensina a acalmar, evitar a cólera, evitar a irritação e buscar o refúgio, a fortaleza, o equilíbrio através da prece. E é isso que nós vamos fazer agora nesse momento. Senhor, benfeitores amigos, Dr. Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei, todos esses benfeitores que cuidam, que velam pela nossa casa espírita desde a primeira hora, com gratidão em nossos corações, nós pedimos todo o amparo, toda a proteção para o estudo que realizaremos nesta tarde. E te pedimos, Senhor, que nos envolva com a tua proteção, com a tua paz, para que possamos sentir, enquanto aqui estivermos reunidos, a tua presença entre nós. Vós, Senhor Jesus, que foste o maior magnetizador que já conhecemos, inspira-nos para que possamos trabalhar em benefício de outros irmãos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, aqui nos encontramos, saudando a todos que estão chegando para o nosso estudo. Um abraço para a Sueli, um abraço para todos que aqui estão. Nós vamos falar na tarde de hoje, dando continuidade aos nossos estudos. Olá, Denise, seja bem-vinda. Nos nossos estudos, como eu disse, que estão postados nos nossos canais do YouTube e do Telegram também, mas nós vamos dar continuidade falando hoje sobre o tratamento da circulação pelo magnetismo. Nós optamos em trazer esse tema hoje. No nosso último encontro, nós falamos sobre o TDM1, a técnica para o tratamento da depressão pelo magnetismo, e ensinamos o primeiro nível de tratamento. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento da circulação pelo magnetismo
que é o TCM. A da depressão é o TDM. O da circulação é o TCM. Dentro das técnicas que estão sendo utilizadas para o tratamento do Covid, desse vírus, há uma parte que se usa o tratamento apropriado para a circulação pelo magnetismo. Quem viu o nosso encontro passado, nós falamos sobre o e-book que está sendo ofertado gratuitamente no site agora me foge até detalhadamente, mas é no site do Jacomelo. Tem o e-book gratuito e ali, dentro das técnicas, o TCM, ele é utilizado também. Então, nós optamos hoje em falar sobre essa técnica e vamos lembrando que hoje o nosso curso é sempre de 14 às 19, mas hoje nós vamos fazer ele mais resumido, porque nós vamos fazer parte, estamos acompanhando um seminário com o Jacomelo, aperfeiçoando o nosso aprendizado, e não vamos poder ficar até às 19. A doutora Jainele Salles, ela diz: a má circulação arterial afeta principalmente pessoas sedentárias. Não é o caso da nossa querida companheira que nos acompanha, Denise. Mas, lembrando, quem quiser anotar, eu vou procurar falar bem lentamente, mas todo esse material depois ele vai ficar salvo, arquivado no nosso canal do YouTube. Vocês podem ver, rever, isso é muito importante para fixar melhor, mas tem gente que gosta de ir anotando, acompanhando. Então, o que a doutora Jainele Salles diz? A má circulação arterial afeta principalmente pessoas sedentárias, fumantes, hipertensas, diabéticas, com colesterol alto e história familiar de problemas de circulação. Todos esses fatores aqui, infelizmente, a grande maioria da população, tanto no Brasil quanto no mundo, padece disso. Pessoas sedentárias, fumantes, hipertensas, diabéticas, colesterol alto, histórico familiar com problemas de circulação. E ela continua dizendo que ou melhor, o que seriam, porque ela diz aqui, com relação à circulação arterial. São duas situações, a circulação arterial, que aí o que seria a circulação arterial? As artérias, elas são elementos fundamentais na pequena e grande circulação. Eu até abro novamente um parêntese para dizer, nós que estamos aprendendo, que somos já magnetizadores e que precisamos e queremos e desejamos aperfeiçoar cada vez mais as nossas técnicas, não que sejamos obrigados a fazer um curso na área de saúde, medicina, enfermagem, mas é importante estudarmos também um pouco sobre a anatomia, sobre a fisiologia, para que a gente possa compreender melhor o corpo humano. Afinal de contas, nós magnetizadores vamos estar trabalhando com o corpo. Precisamos entender porque nós desenvolvemos o nosso tato. Mas à medida que desenvolvemos o nosso tato, nós precisamos entender qual é aquela região ali que está sinalizando que tem alguma coisa. É importantíssimo. Então, o que seriam as artérias? São elementos fundamentais na pequena e grande circulação. Fisiologicamente, a artéria, ela difere da veia. A artéria difere da veia, pelo sentido do fluxo sanguíneo em seu interior. Assim, as artérias, elas transportam o sangue do coração aos tecidos.
A artéria transporta o sangue do coração aos tecidos, enquanto as veias fazem dos tecidos ao coração. Agora, a doutora Jainelli diz o seguinte: tem a má circulação arterial, mas tem também a má circulação venosa. E aí, o que seria a má circulação venosa? Ela ocorre principalmente em mulheres. Então, a circulação venosa, principalmente em mulheres, não quer dizer que seja somente em mulheres, mas principalmente, e está o quê? Relacionada com a idade, fatores hormonais e genéticos, novamente aqui o excesso de peso, gravidez, falta de atividade física e más posturas. Por exemplo, permanecer sentada durante muito tempo ou em pé também durante muito tempo. Isso tudo é prejudicial para a circulação venosa. Por isso, a importância de, independente da nossa idade, mas buscarmos sempre realizar alguma atividade física de acordo com as nossas condições de saúde, buscarmos um orientador para não fazermos coisas da nossa cabeça, mas é muito importante manter a saúde física da melhor forma possível, até porque o magnetizador, como que ele vai ter condições de atuar se ele não estiver bem fisicamente? Então, cuidar, alimentação, já falamos isso várias vezes, mas só para a gente fixar, é importantíssimo, a alimentação, o exercício físico, um sono regular, tudo isso vai contribuir para a nossa saúde, para a nossa integridade. Agora, o que seria o sistema venoso? Ele é formado por veias, e essas veias, elas são responsáveis em trazer o sangue pobre em oxigênio até o coração. Então, o sistema venoso, veias, trazem o sangue pobre em oxigênio até o coração, através de um fluxo sanguíneo, e transporta o sangue rico em oxigênio dos pulmões para o coração, através das veias pulmonares. É uma verdadeira maquinaria ali trabalhando que a gente nem percebe. Eu estou aqui falando, vocês estão aí ouvindo, mas isso é feito, a gente não é feito de uma forma automática, não precisamos dar esse comando, isso está sendo realizado, a gente nem nota. Agora, esse sistema, ele é dividido em duas partes: o sistema venoso periférico e o sistema venoso abdominal. Apenas uma pinceladinha para que a gente possa ter um mínimo de compreensão do que a doutora Jaiane vem nos dizendo, para que a gente vá entrando nesse clima do aprendizado que nós vamos procurar trazer aqui nesta tarde para vocês. Então, com relação ao tratamento da circulação pelo magnetismo, o TCM, lembrando que esse material ele se encontra no livro Magnetismo Humano, publicação escrita pelo Giacomello. E nesse livro, o tratamento pelo magnetismo humano, além do Giacomello, tem outros magnetizadores também que têm trazido várias orientações, vários aprendizados muito importantes. Inclusive, dentro desse livro, cita-se 2 magnetizadores que, ao longo dos trabalhos executados, foram percebendo esses outros centros e foram trabalhando esses outros centros para que pudesse haver um melhor resultado.
um companheiro da Bahia e uma companheira de Natal. Então, o tratamento da circulação pelo magnetismo, o TCM, ele, igual ao tratamento da depressão pelo magnetismo, ele também é dividido em 3 níveis, em 3 partes. Nós vamos trazer aqui para vocês, para que vocês possam ter essa compreensão em função, como eu disse, do tratamento do Covid, que uma parte do tratamento se utiliza essas técnicas do tratamento da circulação. Ele é dividido em 3 partes, que a gente chama de níveis. O nível 1, ele é empregado no início dos tratamentos. O nível 2, na fase intermediária. E o nível 3 se dá já na fase de conclusão da terapia. Deixando bem claro que quando a gente fala início, fase intermediária e conclusão, não é um único tratamento. São várias sessões de tratamento. A pessoa inicia no nível 1, depois de 4, 6, 8, 10 sessões, de acordo com como ele esteja respondendo ao tratamento, passe para o nível 2, para essa fase intermediária, vai novamente mais 4, 6, enfim, vai depender de cada um, até que vai chegar ao nível 3. Então, o tratamento não é assim, fui lá uma vez e fiz o tratamento e fiquei curado. Ou o magnetizador pensar, não, eu vou fazer todos os níveis, começo com 1, no meio do atendimento com 2 e finalizo com 3. Não, é uma etapa de acompanhamentos. O nível 1, ele é sempre empregado no início dos atendimentos, a qualquer assistido com problema de circulação. Não importa se o caso dele é mais grave ou menos grave, é sempre no início do tratamento com problema de circulação e começa-se pelo nível 1, independente do estado de gravidade, da cronicidade. Mas eu já tenho isso há 10 anos. Já é um estado crônico, da agudeza do mal, aquilo está assim muito incomodando. Começa-se pelo nível 1. E esse nível 1, como eu disse, ele vai perdurar até que o mesmo esteja em condições de ser levado ao próximo nível. E vocês vão perguntar, mas como que eu vou saber? Nós já colocamos aqui. Primeiro, a resposta do próprio paciente, porque ele vai dizer, agora eu estou me sentindo muito melhor, tal. A pessoa ele mesmo já vai relatando. Mas através o magnetizador do tato magnético, ele vai percebendo se aquelas dificuldades, aqueles bloqueios, se estão amenizando. Por isso que é importante, logicamente, já deixei isso assim bem claro, todo aquele que desejar trabalhar, não tenha medo, não tenha receio, comecem com aquele desejo, com aquela vontade, porque um médico, quando ele inicia seus primeiros atendimentos, ele vai, vocês imaginem, um médico cirurgião, a primeira cirurgia que ele vai fazer, ele nunca operou ninguém, mas vai ter a primeira, vai ter a segunda, vai ter a terceira. Tem médicos que já realizaram milhares de cirurgias, mas ele teve a primeira, ele teve a segunda, ele teve a 10ª. E à medida que vai fazendo, vai adquirindo mais experiência, mais confiança. Por isso que nós convidamos aos nossos alunos a iniciar sem medo. Vamos começar. Vamos com medo, não com falta de cuidado, mas começar. E nós vamos desenvolvendo a cada dia. Quanto mais nós fizermos, mais nós vamos nos sentir habilitados. Mas começa no nível 1.
esse trânsito para outro nível deve ser sempre compatível com o nível de melhora percebido pelo paciente, assim como confirmado pelos registros dos magnetizadores. O paciente coloca, estou muito melhor, estou sentindo uma diferença muito grande. Já é um sinalizador, de acordo também com o que o magnetizador for registrando, porque, em geral, as casas espíritas, quando ela tem um número grande de atendidos, de pacientes, cada semana é um magnetizador diferente, não é do início ao fim o mesmo magnetizador, mas os registros que vão ficando, não que o magnetizador vai ter que estar lendo os registros, mas vai ter ali aquela referência do que já está sendo colocado semana a semana. Isso é muito importante. Como que se inicia esse tratamento? Nós já vimos a importância de todo tratamento que nós começarmos, nós vamos começar de que maneira? Como que nós precisamos começar um tratamento magnético? Nós vamos iniciar o tratamento, nós somos os magnetizadores. Como? Quem desejar escrever aí agora para a gente, enquanto isso eu vou aproveitar para poder mandar um abraço para quem está aqui conosco. Por exemplo, a Suzy, ela está dizendo, a Suzy está dizendo assim, é o meu caso, sou sedentária. Mas, Suzy, você mora num sítio, só aí no sítio já tem bastante espaço para você se movimentar. Ah, Geralda, boa tarde, Geralda. Olha, estou dando um tempinho para vocês me responderem o que é necessário para começar o tratamento. Boa tarde, Regina Ocada, que bom. Boa tarde, Liete. A Liete está perguntando, então, Liete, o tratamento, ele está sendo realizado à distância. Ele está sendo realizado, muitas casas espíritas que sabem as técnicas para serem utilizadas, ela está sendo feita à distância, sim. A Suzy está dizendo, pois é, casa de ferreiro, espeto de pau. Tem que arrumar, Suzy, diz que quem tem cachorro sempre se movimenta mais quando leva o cachorro para passear. Pega aí um cachorrinho e sai dando volta com ele pelo sítio. Eu também preciso me dessedentar. Eu também preciso. Vamos fazer um grupo junto com a Denise, para a Denise movimentar a gente. Então, o desafio aí, Denise. Mas e aí, gente? O que é necessário para... o magnetizador, ele vai começar o atendimento. Qual é a primeira coisa que ele precisa fazer? Não, antes dele começar a atender o paciente, qual a primeira coisa? Ele vai entrar na sala para fazer, a Suzy disse, é necessário uma entrevista. Isso sim, saber os sintomas. Em geral, as casas espíritas que têm uma equipe maior, é tudo dividido. Tem a parte da entrevista, tem alguém no salão fazendo uma preleção, porque as pessoas não são atendidas todas ao mesmo tempo. Então, enquanto as pessoas vão sendo chamadas para o atendimento, passa primeiro pela entrevista, dependendo, o entrevistador ele faz uma ficha de acompanhamento, mas o magnetizador nem sabe o que está acontecendo, que é justamente para ele, quando ele já tem um tato mais desenvolvido, ele vai, por si só, sem sofrer nenhum tipo de influência, atender a pessoa. Mas aí vem para o salão, vai ouvindo uma preleção e alguém vai chamando as pessoas para o atendimento em cabines, nas macas, dependendo da casa espírita. O paciente é atendido numa maca, mas aí a primeira coisa
Porque a Regina Ocada disse, muitos dispersivos, mas antes disso, o que que o magnetizador precisa fazer? O quê? E... Bom, eu vou falar aqui para vocês, então. É tão fácil, tão simples que ninguém pensou no que eu estou dizendo. Começar com uma prece, né? Começar com uma prece. Todo o trabalho que nós fazemos numa casa espírita, todo o trabalho espiritual, porque também podemos, às vezes, não agora nesse momento, mas atendermos no hospital, atendermos numa residência, todo o trabalho que nós começamos, que nós vamos, antes de iniciar, o que é que nós fazemos? A leitura de uma página, uma prece. Quando nós vamos atender fora da casa espírita, pelo menos 2 pessoas, para uma dar a sustentação à outra. E nessa prece, o que é que a gente vai pedir? Assistência espiritual. Tanto para si próprio, magnetizador, como para o assistido, para o paciente. Então, nós sempre começamos, enquanto, lógico, vai depender de cada casa, mas pode, enquanto o assistido, o paciente, está no salão ouvindo uma preleção, pode o grupo ali de magnetizadores estar numa sala à parte, fazendo a leitura de uma página do Evangelho, se preparando espiritualmente, fazendo a prece, e à medida que vai dar início ao tratamento, o magnetizador rapidamente, mesmo que ele já tenha feito essa preparação, mas o assistido entrou na cabine, de acordo com a situação do assistido, ele pode inclusive convidar ao assistido para acompanhar junto aquela prece. E aí ele vai pedir uma prece rápida, simples, singela, mas pedindo assistência espiritual para si e para aquele que vai ser atendido naquele momento. Lembrando que antes disso, há também uma preparação prévia com relação à alimentação, com relação a manter-se o melhor possível, numa harmonia, numa sintonia. O dia do tratamento é um dia que o magnetizador deve procurar fazer uma alimentação leve, sem carnes, procurar, sim, manter de uma forma que ele possa doar o melhor de si. Então, ele começou o tratamento, vai começar uma prece, solicitando a assistência dos amigos espirituais, do seu próprio anjo guardião, dos benfeitores daquela casa, do anjo protetor daquele paciente que ali se encontra, e convida o paciente, no caso do tratamento para a circulação, ele vai convidar o paciente a deitar de bruços. Esse tratamento, ele é importante que seja numa maca, porque se for assim numa cadeira já vai ser mais complicado, a não ser que esse paciente fique em pé, é até uma possibilidade dele ficar em pé, e o magnetizador, à medida que for fazendo os movimentos, faz em pé e depois senta num banquinho, porque vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Por outro lado, e muitas das vezes, o paciente com problemas circulatórios, ele sente muitas dores, muito incômodos, e como esse tratamento leva aí, no mínimo 20 a 30 minutos, para ele ficar em pé, vai ser muito cansativo. Por isso que o ideal é que ele fique numa maca. E o magnetizador, ele vai convidar o paciente a deitar na maca. E respondendo, até para complementar o que a Liette perguntou, atualmente todos esses tratamentos estão sendo feitos à distância, mas o magnetizador, ele faz os mesmos movimentos
mentalmente, como se o paciente estivesse na frente dele, e ele faz mentalmente todos os movimentos como se ali ele estivesse diante do paciente, do assistido. Aquele magnetizador que tem bastante concentração, ele vai fazendo mente a mente. Aquele que sente ainda a necessidade de, além de estar utilizando a mente, ele utiliza também as mãos como se ele estivesse ali, diante do paciente. Ele vai fazendo todos os movimentos, ele pode conversar se ele se sentir assim, mais conectado com o paciente. Olha, agora você deite, coisa, vai conversando, olha, agora eu vou iniciar o tratamento com você, dá licença, seja bem-vindo, você vai estar sendo acolhido, sinta-se que você vai ter todo o amparo que você precisa, enfim, ele vai criar uma conexão com o paciente no tratamento à distância, como se ele estivesse ali realizando presencial. Ele vai convidar para o TCM, que é o tratamento da circulação pelo magnetismo, ele vai convidar o paciente a deitar de costas. O paciente vai deitar de costas, com ele de costas, ele vai estabelecer a relação magnética, nós já falamos, a relação magnética, vejam os vídeos, nas nossas aulas tem lá gravadas explicando a relação magnética, a gente vai, geralmente, começa pelo alto da cabeça, com a boa distância, até sentir aonde que chegou algo, que a gente sente que ali tem alguma pressão. Aí, nesse momento ali, é aonde você estabelece a relação magnética. Depois sim vai vir, que a Regina, cada disso, os dispersivos longitudinais da cabeça aos pés, passando pelo esplênico e procurando deixar todo o corpo o mais harmonizado possível. Então, eu vou explicar agora, bem lentamente, o passo a passo, para que vocês possam ir anotando, tá bom? Todo mundo aí com lápis e papel, para ir anotando e lembrando, mais uma vez, que essa parte dessa técnica está sendo utilizada para o tratamento do Covid, e o e-book do COVID gratuito, entrando no site do Jacomelo, vocês conseguem baixá-los gratuitamente. Então, em seguida, fazer o tato magnético para sentir as possíveis desarmonias e depois fazer um pouco de dispersivos longitudinais gerais. Então, vamos agora ao passo a passo, tá bom? Paciente deitado de bruços vai estabelecer, primeiro ponto, a relação magnética. Como eu disse, isso tudo agora está sendo feito à distância, mentalmente, conectando-se com o paciente em casa, o paciente no hospital, o paciente entubado, o paciente na UTI, o paciente que não está tão grave, mas no seu lar. Estabeleceu a relação magnética. Passo 2. Dispersão geral por longitudinais, de ativantes a calmantes, por camadas. Nós sabemos os passos longitudinais, dispersão geral é que desde a cabeça até os pés. O paciente estando deitado na maca, a gente vai fazer nessa assim, né? Porque o paciente ele está na maca. Está de bruço e está na maca. Então, você vai dispersando ele longitudinal, desde o frontal até os pés. Ativantes e calmantes. E por camadas.
vai, camadas a gente sabe que vai afastando, vai as camadas, vai dando e vai se afastando. Vamos realizar o tato magnético. O tato magnético, a gente vai o quê? Percorrer a mão em torno do paciente, mas evitando qualquer tipo de doação, evitando qualquer tipo de usinagem de fluidos nesse momento. Por isso que na depressão a gente nem faz o tato magnético, porque quando o magnetizador ainda não tem muito controle, ele pode doar naquele momento que ele está fazendo o tato magnético. É recomendável, então, no tratamento para a depressão, que o magnetizador não realize o tato magnético. Mas para o tratamento da circulação, ele estabelece a relação magnética, porque a relação magnética a gente viu que, por exemplo, se parou aqui, nessa altura que a gente vai fazendo os dispersivos longitudinais. Nós estudamos isso nas nossas outras aulas, está bem explicadinho. Começa de ativantes a calmantes. Toda da cabeça aos pés, não esquecendo de quê? Do centro, qual é o nome? Do centro esplênico, muito bem. Não esquecendo também do esplênico. Fez todo, aí vai fazer o tato magnético. O paciente está de costas, mas você vai fazendo o tato desde o alto da cabeça. Vimos aqui, o item 1, estabelecer relação magnética. 2, dispersão geral por longitudinais de ativantes e calmantes por camadas. 3, tato magnético, evitando usinagem nesse momento. Passo 4, dispersivos, transversais, cruzados, ativantes. Escrevam aí. Dispersivos, transversais, cruzados, ativantes. Nos centros secundários. Quais seriam os centros secundários? Que tem que dar os dispersivos, transversais, cruzados, ativantes. Teria que dar dispersivo no centro. Depois eu vou mostrar a vocês a gravura aonde que fica localizado esses centros. Mas agora a gente vai somente acompanhar esse andamento. Dispersivos, transversais, cruzados, ativantes nos centros secundários. No lombar, que é acima dos rins, no básico, lombar, acima dos rins, básico, nas nádegas e o secundário das coxas. Esse é o item 4. O que mais? Item 4. Dispersivo, transversais, cruzados, ativantes nos centros secundários. Lombar, básico, nádegas, secundário das coxas, secundário dos joelhos, secundário das panturrilhas e secundário dos tornozelos. Secundário dos joelhos, panturrilhas, tornozelos. Vai se fazer esses transversais cruzados ativantes pelo menos de 3 a 5 vezes, mas de acordo com o que o magnetizador sentir, a experiência, a intuição, ele pode muito além dessa quantidade de 3 a 5, isso em cada centro secundário. Nós vamos dar
uma parada de 10 minutos para quem quiser respirar um pouco, tomar uma água, um cafezinho e daqui a 10 minutos nós estamos de volta.